Olá, gente. Então, como eu prometi para vocês, essa aqui vai ser a nossa aula de mitose e meiose. Então, para começar, vamos relembrar um pouco sobre os conceitos gerais do que seria mitose e meiose, né? Eu comentei com vocês, na nossa primeira aula, quando a gente fez uma introdução à biologia celular, que existiam duas divisões celulares. A gente tinha a mitose e a gente tinha a meiose. Qual que era a diferença entre elas? Na mitose, como a gente está vendo aqui nesse esquema azul, a gente tem uma célula-mãe diploide, tá? Aquela célula-mãe 2N, com dois conjuntos de cromossomos, dando origem a duas células filhas que também são diploides, ou seja, também são 2N. Já na meiose, que é esse esquema que está aqui em laranja, a gente tem uma célula-mãe diploide, 2N, dando origem aqui no final a 4 células filhas haploides, ou seja, N, ok? Então, na mitose, a gente tem uma célula-mãe que dá origem a 2 células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Já na meiose, a gente tem uma célula-mãe que dá origem a 4 células filhas com a metade dos cromossomos. E aí eu comentei com vocês que a mitose ela era utilizada para crescimento, regeneração e etc. Já a meiose ela era utilizada em uma única situação, que é a formação de gametas, a formação de células reprodutivas, espermatozoides e óvulos. Bom, só que as células elas não ficam sempre se dividindo, ou seja, elas não estão sempre fazendo mitose e meiose. Então, além do período de divisão celular, que é esse que está aqui em azul na imagem, né? A gente também tem um outro período da célula, que é esse que está representado aqui por essa seta roxa, que é chamado de intérfase. Então, a intérfase, basicamente, é o período onde a célula não está se dividindo. É o período onde a célula não está fazendo nem mitose e nem meiose. Se ela não está fazendo mitose nem meiose, o que a célula faz nesse período? Ela se prepara para fazer a mitose ou a meiose, tudo bem? Então, o período da intérfase, como vocês estão vendo aqui, ele é subdividido em 3 etapas. A gente tem a etapa G1, a gente tem a etapa S e a gente tem a etapa G2. Eu não vou entrar muito no mérito do que é cada uma dessas etapas, porque eu acho isso muito específico para dar para vocês para a prova do vestibular, né? Normalmente o vestibular ele não cobra isso. Então, o que vocês precisam saber? Que a intérfase é a etapa onde a célula não está se dividindo, ela está se preparando para dividir. Então, o que ela vai fazer nessa etapa? Ela vai duplicar as suas organelas, ela vai duplicar o seu DNA, como vocês estão vendo aqui na fase S, ela vai realmente se preparar para depois poder se dividir propriamente dizendo, ok? Então, intérfase é o período onde ela não está se dividindo, ela só está se preparando para isso, e depois a gente tem o período da divisão celular, que é quando ela faz a divisão propriamente dita, tá? Bom, lá na primeira aula, a gente aprendeu que a célula ela tinha 3 estruturas básicas, né? A gente falou que as 3 estruturas básicas da célula eram membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E aí eu comentei com vocês que o núcleo era aquela bolinha que ficava na parte central da célula, responsável por guardar o nosso material genético. No nosso caso, o DNA, tá? Só que o DNA ele não fica sempre dessa forma que vocês estão vendo aqui. Então, ele não fica sempre estendido dessa forma que vocês estão observando aí no slide. Então, em alguns momentos, principalmente em momentos de divisão celular, esse DNA, ao invés dele ficar dessa forma aqui, ele vai se enrolando e ele vai se condensando. E ele se condensa tanto que ele fica nesse formato que vocês estão vendo aqui, que é o formato de cromossomo. Então, o que é o cromossomo propriamente dizendo? Nada mais é do que o DNA enrolado e condensado. Então, toda vez que a célula quer se dividir, ela enrola esse DNA que ela tem nessa forma de cromossomo. E ela faz isso porque uma vez que o DNA está condensado no formato de cromossomo, fica mais fácil para essa célula poder dividir esse material genético durante a divisão. Então, o motivo pelo qual esse DNA fica nesse formato de cromossomo é justamente para facilitar a distribuição do material genético durante
a divisão celular. Lá na nossa primeira aula, eu lembro que eu falei para vocês que a célula humana, o normal dela é ter 46 cromossomos, né? E aí, o que significa que a célula humana ter 46 cromossomos? Significa, então, que lá dentro do núcleo das nossas células, nós temos 46 fitas de DNA. E essas fitas, quando a célula vai se dividir, elas ficam na forma condensada, que é essa forma de cromossomo que a gente está vendo aqui. Tudo bem? Então, a nossa célula tem 46 cromossomos porque nós temos 46 fitas de DNA lá no núcleo. Os cromossomos, eles podem ser encontrados em duas formas diferentes, né? A gente pode ter esses cromossomos simples, né? Que parecem até hélices. Então, é quando ele está nessa forma mais linear, tá? Ou esse cromossomo, ele pode assumir esse formato de X. Quando é que o cromossomo ele vai assumir esse formato de X? Quando ele estiver duplicado. Então, isso aqui é um cromossomo simples, tá? Ele é linear, ele é retão. E quando ele se duplica, a gente tem esse cromossomo em formato de X, que é o mais característico. Quando esse cromossomo está duplicado, eu não sei se vocês estão percebendo, mas o cromossomo duplicado, ele tem duas bordinhas, né? Dois lados, vamos dizer assim. E esses dois lados eles estão unidos por essa parte central que a gente chama de centrômero. Então, esses dois lados do cromossomo que está duplicado, a gente chama de cromátides irmãs. Esses nomes vão ser muito importantes para que vocês entendam a parte da divisão celular propriamente dita. Então, saber quando o cromossomo está duplicado, saber o que é uma cromátide irmã de um cromossomo duplicado é importante para que vocês entendam o processo da divisão celular propriamente dita. Bom, e por fim, a gente também tem que falar sobre os cromossomos homólogos, tá? O que vem a ser os cromossomos homólogos? São pares de cromossomos que têm os mesmos genes. Então, se você comparar esses dois cromossomos aqui da imagem, você vai ver, ó, que aqui nessa bandinha verdinha, ele tem o gene da cor do olho. Se você olhar na mesma altura no outro cromossomo, ele também vai ter o gene da cor do olho aqui. Se você olha mais aqui para baixo, você tem o gene do tipo sanguíneo. Se você olha do outro lado no outro cromossomo, você também tem o gene do tipo sanguíneo. Cor do cabelo, a mesma coisa, né? Na mesma altura. Crescimento, a mesma coisa, o gene na mesma altura. Então, quando esses pares de genes que têm os mesmos, esses pares de cromossomos, desculpa, que têm os mesmos genes, nós chamamos de cromossomos homólogos. Geralmente, um desses cromossomos você herda do seu pai e o outro você herda da sua mãe. Então, lembra quando eu falei lá, quando a gente estava explicando mitose e meiose, que células diploides eram aquelas células onde você recebe dois conjuntos de cromossomos, um que vem do seu pai e um que vem da sua mãe? É exatamente disso aqui que eu estava falando, tá? Então, os cromossomos homólogos, um par você recebe do seu pai, o outro, um dos cromossomos você recebe do seu pai. O outro cromossomo desse par você recebe da sua mãe, sendo que eles têm os mesmos genes. E aí uma coisa que é importante a gente ressaltar é que apesar desses cromossomos eles terem os mesmos genes, eles podem ter versões diferentes do mesmo gene. Lucas, como assim? Então, vocês estão vendo que esse cromossomo aqui da esquerda, ele tem cor do olho, o gene da cor do olho, assim como o cromossomo da direita. Só que esse cromossomo aqui da esquerda pode ter o gene da cor do olho na versão preta. O gene da direita, ele pode ter o gene da cor do olho na versão azul. Então, não é porque esses cromossomos eles são homólogos, eles têm os mesmos genes, que eles vão ter o gene na mesma versão, tá? Essas versões diferentes do mesmo gene é o que a gente chama de alelo, tudo bem, gente? Então, a gente pode dizer que, por exemplo, esse cromossomo aqui, ele vai ter o gene da cor do olho no alelo preto. Esse outro cromossomo aqui, ele vai ter o gene da cor de olho no alelo azul. Esse cromossomo aqui, ele vai ter o gene do tipo sanguíneo no alelo A, ou seja, o tipo sanguíneo dessa pessoa vai ser A. Já esse outro cromossomo aqui, ele vai ter o gene do tipo sanguíneo no alelo B, por exemplo. E por aí vai. Tudo bem, gente? Então, cromossomos homólogos não significa que eles são 100% iguais. Eles têm os mesmos genes, mas eles podem ter alelos diferentes desses genes.
E aí, só para a gente já exercitar o que a gente aprendeu agora, né? Vamos fazer uma questão da UERJ de 2018, tá? A questão da UERJ vai falar assim pra gente. Em células eucariotas, a cromatina pode se apresentar como eucromatina, uma forma não espiralada, ou como heterocromatina, uma forma muito espiralada. Aí ele mostra aqui no esquema, né? A eucromatina, que é a forma não espiralada do DNA, e a heterocromatina, que é quando esse DNA ele começa a ficar um pouco mais enrolado. Na metáfase, muitas regiões da eucromatina se transformam em heterocromatina, formando cromossomos bastante espiralados, conforme mostra o esquema. Então, a gente tem primeiro esse DNA relaxado, né? Esse DNA ele vai se espiralando, formando a heterocromatina, vai se espiralando cada vez mais até formar o cromossomo completamente espiralado. Considerando uma mitose típica, então ele está falando de divisão celular, ó, mitose, tá? A formação do cromossomo bastante espiralado favorece o seguinte processo. Então, o que ele está falando para a gente? Ele está perguntando para que serve essa forma de cromossomo que o DNA fica na hora de se dividir. Por que a célula condensa o DNA na forma de cromossomo na hora de se dividir? E aí as opções, né? Letra A, transcrição dos genes pela RNA polimerase. Letra B, distribuição do DNA para células filhas. Letra C, síntese de proteínas nos ribossomos. Ou letra D, redução do cariótipo original. Nós acabamos de falar que quando esse DNA está na forma de cromossomo, fica mais fácil para a célula distribuir esse material genético. Fica mais fácil para ela dividir o DNA na hora da divisão celular. Então, a alternativa correta, então, seria a letra B, distribuição do DNA para células filhas. É para isso que o DNA ele entra nesse formato de cromossomo. Ok, gente? Todas as outras alternativas elas estão erradas. Então, por exemplo, favorece a transcrição dos genes pela RNA polimerase? Não. Quando o DNA está na forma de cromossomo, ele não é transcrito. Mais para frente, no próximo bloco, a gente vai estudar genética e a gente vai ver essa transcrição dos genes pela RNA polimerase. E aí vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer, tá? Síntese de proteínas nos ribossomos? Não. Quando o DNA está se dividindo, quando a célula está se dividindo, a síntese de proteínas ela é paralisada. Então, também não teria a letra C por conta disso. Redução do cariótipo original, né? O que seria cariótipo? Cariótipo seria aquele conjunto que é natural daquela espécie. Então, lembra que eu falei para vocês que a espécie humana ela normalmente tem 46 cromossomos? Isso seria o cariótipo da nossa espécie. É o conjunto de cromossomos que é natural para a gente, tá? E aí, o que essa opção está dizendo para a gente? Que quando essa célula ela condensa o DNA no formato de cromossomo, há uma redução do cariótipo original, ou seja, a célula perde cromossomos quando ela condensa o DNA nesse formato, o que não é verdade também, tá? O cariótipo ele é sempre constante, a célula continua tendo 46 cromossomos, mesmo depois dela condensar esse DNA. Então, por isso que a letra D ela estaria errada. Bom, agora a gente vai falar da divisão celular propriamente dita. Como eu falei para vocês no início da aula, a gente tem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Tanto a mitose quanto a meiose, elas são divididas em fases. E aí vocês vão precisar saber o nome dessas fases. Só que eu já vou dar umas dicas para vocês conseguirem lembrar o nome dessas fases com mais facilidade. A primeira dica que eu dou para vocês é que todas as fases de uma divisão celular, eles terminam com a palavra fase, tá? Então, todas elas vocês vão ver que terminam com fase no final. E uma outra dica que eu também dou para vocês é essa frase que vocês estão vendo aqui. Prometo a Ana telefonar. Então, por que essa frase ela vai ajudar vocês a lembrar do nome das fases da divisão celular? Então, primeiro a gente tem o pro, de prometo, né? Esse pro é referente à prófase, que é a primeira fase de uma divisão celular. Já o meto aqui, ele vai ser referente à segunda fase da divisão celular, que é metáfase, ok? O ana, dessa fase aqui, dessa
desse mnemônico, ele é referente à anáfase, a terceira fase da divisão celular. E o tele, de telefonar, ele vai ser referente à telófase, que é a última fase de uma divisão celular, tá? Então, tanto mitose quanto meiose, eles vão ter essas 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mnemônico: prometo a Ana telefonar. Então, fazendo dessa forma, gente, sabendo que todas as fases elas terminam com a palavra fase e decorando esse mnemônico aqui, vocês vão conseguir lembrar com muito mais facilidade as 4 fases da divisão celular. Bom, então vamos começar falando da mitose, porque ela é mais simples de entender. A meiose ela é um pouco mais complicadinha, tá? Então, como eu falei, a mitose ela é formada por 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometo a Ana telefonar. A primeira fase, então, é a etapa da prófase. O que vai acontecer na prófase? Então, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é a representação de uma célula. Deixa eu colocar o meu apontador aqui. Isso aqui é a representação de uma célula, né? Aqui a gente tem a membrana plasmática da célula e bem aqui no meio a gente tem o núcleo dessa célula guardando o material genético. Se vocês perceberem, essa célula tem 4 cromossomos, estão vendo aí? 2 cromossomos roxos e 2 cromossomos rosas, tá? E se vocês perceberem também, esses cromossomos eles estão no formato de X. Estão vendo aqui? Então, isso significa que esses cromossomos eles estão o quê? Duplicados. Então, o que vai acontecer na prófase? Esses cromossomos eles vão começar a se enrolar, tá? Então, o DNA está começando a se enrolar no formato de cromossomo aqui. E o nucleolo já desapareceu. Nucleolo é uma região aqui do núcleo, tá? Essa estrutura que vocês estão vendo bem aqui é o fuso mitótico da célula. Então, é uma estrutura que vai ajudar a célula a separar o material genético futuramente. Então, essa estrutura ela começa a se formar aqui na prófase. Já no final da prófase, olha o que a gente tem. Aquele cromossomo que aqui ele estava começando a se enrolar, aqui ele já está completamente condensado. Ele está completamente consolidado, né? Se vocês perceberem, aqui a gente tinha a linha do núcleo, tá? Estão vendo essa linha que eu estou apontando aqui? Essa linha verde? Então, isso aqui é a membrana do núcleo, é a membrana nuclear que a gente chama de carioteca. Só que no final da prófase, olha o que acontece com essa carioteca. Ela já começa a desaparecer, tudo bem? E aquele fuso mitótico que estava começando a se formar, aqui ele já está completamente formado e ele já está se organizando para começar a fazer o trabalho dele. Então, esses eventos aqui são eventos característicos de prófase, que é o que acontece na primeira etapa da mitose. A segunda etapa da mitose é a etapa da metáfase, né? Então, prometo metáfase, tá? A metáfase, ela tem esse nome, e aí eu quero que vocês associem metáfase com metade ou meio, tá? Isso porque qual que é o principal evento da metáfase? Não sei se vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu colocar minha caneta laser aqui de novo. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas aqueles cromossomos que tinham se formado na prófase, eles na metáfase ficam todos alinhados um atrás do outro aqui no meio da célula, tá? Então, o nome da fase é metáfase, porque esses cromossomos eles ficam alinhados na metade da célula, no meio dela, tá? Esse meio da célula a gente vai chamar de placa metafásica. Então, qual o principal evento da metáfase? Os cromossomos se alinhando na placa metafásica, tudo bem? Uma coisa que é importante a gente frisar aqui. Estão vendo a forma que esses cromossomos eles estão se alinhando aqui na placa metafásica, um atrás do outro? Isso aqui vai ser um evento muito importante para vocês conseguirem diferenciar a mitose da próxima divisão celular que a gente vai falar, que é a meiose. Então, gravem bem, decorem bem essa característica, né, dos cromossomos na metáfase da mitose ficarem um atrás do outro, como se eles estivessem em fila indiana, tudo bem? Bom, a terceira etapa, né, prometo a Ana.
Então, a terceira etapa seria a anáfase, né? O que vai acontecer na anáfase? Depois que a gente teve todos aqueles cromossomos aqui alinhados na placa metafásica, nós vamos ter as cromátides irmãs. Então, lembrem que aqueles cromossomos eles estavam duplicados, né? Eles tinham duas bandinhas, dois lados, que a gente chamava de cromátides irmãs. Então, essas cromátides irmãs, elas vão começar a ser puxadas por esse fuso mitótico, né? Então, aqui nós vamos ter vários microtúbulos, como se fossem cordinhas, né? Puxando essas cromátides irmãs, cada uma para o seu lado. Então, essa é uma característica típica da anáfase da mitose. Bom, e aí, por fim, né? O nosso mnemônico dizia, prometo a Ana telefonar. O telefonar é referente à telófase, tá? Que é a última fase da nossa mitose. E aí a telófase, ela é como se fosse o oposto da primeira fase. Então, lá na primeira fase, que era a prófase, nós vimos que uma das características eram os cromossomos se condensando no formato, o DNA se condensando no formato de cromossomo. Na telófase vai acontecer o contrário. Os cromossomos eles vão começar a se descondensar, eles vão começar a se desenrolar. Então, uma outra coisa que acontecia lá na primeira fase, na prófase, era a membrana nuclear, era a carioteca, se desfazendo. Aqui na telófase, nós vamos ter essa membrana nuclear se refazendo. Lá na prófase, a gente tinha o aparecimento do fuso mitótico. Aqui, nós vamos ter o desaparecimento do fuso mitótico. Então, os eventos da telófase, eles são meio que opostos aos eventos da prófase, né? Acontece meio que o contrário do que aconteceu lá na primeira fase. Uma outra coisa que também acontece na telófase, eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas isso aqui são duas células, tá? Uma aqui em cima e uma aqui embaixo, e a gente está vendo um estrangulamento acontecendo entre essas duas células. Estão vendo aqui? Então, com o passar do tempo, o que tende a acontecer aqui nessa região? Esse estrangulamento ele tende a evoluir e essas células se partirem de vez e ficarem cada vez mais separadas. Essa separação dessas duas células é o que a gente chama de citocinese. Então, essa fissão que a gente tem entre essas duas células que vai dar origem, né, a essa individualização dessas duas células que a gente vê aqui. Uma coisa que eu também quero chamar a atenção para vocês é que, se vocês perceberem aqui, nós temos duas células, né? Uma de cima e uma de baixo, e essas duas células elas têm 4 cromossomos. Então, se vocês contarem aqui, ó, um cromossomo roxo, 2 cromossomos roxos, mais um cromossomo rosa e 2 cromossomos rosa. Se você contar nessa aqui, a gente também vai ter 4 cromossomos. Um cromossomo rosa, outro cromossomo rosa aqui, um cromossomo roxo e mais um cromossomo roxo. E se vocês compararem com a célula que a gente pegou lá no início, lá na prófase, vocês vão lembrar que ela também tinha 4 cromossomos. Isso porque a mitose, como nós falamos, ela é uma divisão celular onde uma célula-mãe dá origem a 2 células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Então, a célula-mãe tinha 4 cromossomos, a célula filha vai ter 4 cromossomos também. Então, vamos fazer mais uma questão aí da UERJ, né? Ela vai falar assim pra gente. Normalmente, não se encontram neurônios no cérebro em plena divisão celular. Entretanto, no mal de Alzheimer, grandes quantidades dessas células iniciam anormalmente o ciclo de divisão. Estudos mostram que até 10% dos neurônios nas regiões atingidas por total degeneração tentaram iniciar a divisão celular. Contudo, nenhum deles conseguiu terminá-la, pois não foi observado o sinal mais característico da consumação da divisão de uma célula: cromossomos alinhados no meio dos neurônios, né? Então, grifa aí esse termo, porque essa informação vai ser importante para a gente terminar responder a nossa questão. Então, ele pede, ó, nomeie o tipo de divisão celular ao qual o texto faz referência e a fase dessa divisão correspondente ao alinhamento dos cromossomos que ele fala no texto,
tá? Então, ó, quando ele pergunta nomeie o tipo de divisão celular, só tem duas respostas possíveis. Ou é meiose ou é mitose, né? Só tem esses dois tipos. Nós sabemos que meiose só é utilizada em uma situação, para formar gameta, para formar célula reprodutiva, para formar espermatozoide e óvulo. Neurônio é um exemplo de célula reprodutiva? Não. Logo, como não é exemplo de célula reprodutiva, não pode ser uma meiose. Então, a resposta correta é o quê? Mitose, tá? O tipo de divisão que ele está falando é uma mitose, tá bom? E aí ele pergunta, né, qual que é a fase dessa divisão correspondente ao alinhamento dos cromossomos. Aqui no texto, ele já deu um exemplo do que ele está falando, já deu uma dica aqui para a gente, ó. Cromossomos alinhados no meio dos neurônios. Qual é a fase que a gente tem cromossomos alinhados no meio dos neurônios? É a metáfase. Lembram que metáfase vem de metade ou meio, né? Então, é a fase onde os cromossomos eles ficam alinhados ali na placa metafásica, no meio das células, ok? Então, a resposta correta seria mitose, né? Porque neurônio não faz meiose, e a metáfase, porque é a fase onde a gente tem os cromossomos alinhados no meio dos neurônios. Bom, então uma vez que a gente já falou da mitose, né? Agora a gente vai falar da meiose. Só que antes de começar a falar da meiose, eu queria chamar a atenção de vocês para essa diferença que é crucial entre mitose e meiose. Lá na nossa primeira aula de biologia celular, eu chamei a atenção de vocês da forma que acontecia a mitose e a meiose. Então, se vocês perceberem aqui, na mitose, eu tenho uma célula 2N, uma célula mãe diploide, ela se duplica, né, o seu material genético e vira 4N, e depois ela se divide em duas células filhas que também são 2N, né? Já na meiose, olha o que acontece. A gente tem uma célula mãe 2N, ela também duplica, né, o seu material genético e vira 4N, ela também se divide em duas células filhas 2N, só que olha o que vai acontecer de novo. Ela novamente tem uma outra divisão, uma segunda divisão, e dá origem a 4 células filhas com a metade dos cromossomos, só N, ok? Então, a meiose, ela é como se fosse, né, duas divisões acontecendo sucessivamente, a divisão 1 e a divisão 2. Justamente por isso que na meiose a gente vai ter as 4 fases da divisão celular, prófase, metáfase, anáfase e telófase, só que duplicadas. Então, a gente vai ter a primeira rodada de divisão, que é prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E depois a gente vai ter a segunda rodada de divisão, que é prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Nessa primeira rodada aqui de divisão, a prófase, a metáfase e a anáfase, elas vão ser um pouco diferentes do que a gente viu lá na mitose. Então, a gente vai ter aqui primeiro a prófase 1, né? Onde a gente também vai ter condensação de cromossomos, a gente vai ter desaparecimento da membrana nuclear, aparecimento do fuso mitótico, só que tem uma diferença. Na prófase 1 da meiose, nós vamos ter um evento chamado de crossing over, tá? Que é um evento muito importante que acontece aqui na prófase 1 da meiose. E aí, em linhas gerais, o que é o crossing over? Ele é um embaralhamento dos genes dos nossos cromossomos, tá? Então, esse embaralhamento ele vai ocorrer aqui na prófase 1. Mais para frente, eu vou detalhar com vocês o que é o crossing over e por que ele é importante no caso da meiose. Mas, por enquanto, basta que vocês saibam que na prófase 1, nessa primeira fase, a gente tem o crossing over acontecendo, tá? Depois da prófase 1, a gente tem a metáfase 1 da meiose. E aí, o próprio nome já diz, né? Metáfase vem de metade. Então, é a fase onde os cromossomos eles se alinham aqui na metade da minha célula, no meio da minha célula. Só que, se vocês lembrarem lá da mitose, a metáfase da mitose, os cromossomos eles ficavam alinhados um atrás do outro, fila indiana. Vocês lembram disso?
Agora, na metáfase 1, a gente tem esses cromossomos homólogos se pareando aqui na placa metafásica e ficando no meio em pares, tá? Então, aqui a gente tem um cromossomo azul, um cromossomo vermelho, que seria um cromossomo que veio do pai e outro cromossomo que veio da mãe. Então, nessa metáfase 1 da meiose, a gente vai ter esses cromossomos homólogos pareando e ficando na metade da minha célula, tudo bem? Então, essa é uma das diferenças da metáfase 1 da meiose e da metáfase lá da mitose. Na metáfase da mitose, os cromossomos eles ficavam um atrás do outro. Na metáfase 1 da meiose, os cromossomos eles ficam pareados na metade da célula. Depois da metáfase 1, a gente tem a anáfase 1. E aí a gente tem outra diferença em relação à anáfase da mitose, né? Vocês lembram que na anáfase da mitose, a gente tinha separação de cromátides irmãs, né? Então, a gente tinha um único cromossomo alinhado no meio da célula, e depois as cromátides irmãs desse cromossomo duplicado, elas eram puxadas uma para cada lado, tá? Aqui na anáfase 1, não vão ser as cromátides que vão ser separadas, vão ser os cromossomos homólogos. Então, primeiro esses cromossomos parearam aqui, na metáfase 1, e depois, na anáfase 1, um cromossomo vai para cada lado, tá? Então, o cromossomo vermelho vai para um lado e o azul vai para o outro, tudo bem? Se você não entendeu a diferença entre a anáfase 1 da meiose e a anáfase da mitose, que nós vimos anteriormente, eu peço que você volte o vídeo lá para a parte da mitose, veja novamente esse esquema, que é para você entender bem essa diferença, tá? Então, essas 3 primeiras fases aqui, elas vão ser diferentes das fases que a gente encontra na mitose. A prófase 1 ela é diferente da prófase da mitose, por quê? Porque ela tem o crossing over, que é o embaralhamento dos genes. A metáfase 1, ela vai ser diferente da metáfase da mitose, por quê? Porque ao invés de os cromossomos ficarem em fila indiana, um atrás do outro, eles ficam pareados, ok? Em pares. Na anáfase 1, ela é diferente por quê? Porque a anáfase da mitose, ela separava cromátides irmãs. Aqui, nós estamos separando apenas cromossomos homólogos, e não cromátides irmãs. Por fim, a gente tem a telófase 1, que não vai acontecer nada de diferente da telófase que a gente viu lá na mitose. Então, todos os eventos que aconteceram na telófase que a gente viu na mitose, vai acontecer aqui na telófase 1 também, tá? Bom, então a gente passou pela primeira rodada de divisão, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E agora a gente vai para a segunda rodada de divisão, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então, as duas células que foram geradas na primeira rodada de divisão, elas vão passar por essa segunda rodada, né? E aí, essa segunda rodada, ela vai ser muito parecida com o que a gente viu lá na mitose, tudo bem? Então, a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2 vão ser processos muito parecidos com o que nós vimos lá na mitose. Então, que processos são esses? Aqui, a gente tem a condensação do cromossomo, o desaparecimento da carioteca e o aparecimento do fuso mitótico, da mesma forma que a gente via lá na prófase da mitose. Já a metáfase 2, a gente vai ter o quê? Alinhamento dos cromossomos na placa metafásica. Como é que vai ocorrer esse alinhamento? Um atrás do outro. Então, percebem como a metáfase 2, ela é muito parecida com a metáfase da mitose que nós vimos lá na frente, lá antes da aula? Então, enquanto a metáfase 1, ela pareava em dupla aqui no meio, a metáfase 2, ela não vai parear, ela vai ficar com os cromossomos em fila indiana, um atrás do outro, tudo bem? Na anáfase 2, a gente também tem essa anáfase acontecendo igual à mitose. Então, eu tenho separação de quê? De cromátides irmãs, desses lados aqui do cromossomo duplicado. Diferente da anáfase 1, que nós acabamos de ver, que era a separação de cromossomos homólogos e não de cromátides irmãs, tá? E a telófase que vai acontecer
sempre do mesmo jeito. Então, a gente tem descondensamento desses cromossomos, aparecimento da carioteca, da membrana nuclear, e desaparecimento desse fuso mitótico. Bom, e aí é importante a gente explicar o que é essa história de crossing over que eu falei para vocês. Então, como eu comentei para vocês, o crossing over é um evento que acontece lá na prófase 1, na primeira etapa da meiose. E a gente tem que encarar ele como se fosse um embaralhamento dos genes. Por isso que em alguns livros vocês podem encontrar o crossing over com o nome de recombinação gênica. Então, é como se os genes estivessem sendo embaralhados e formando novas combinações. Por isso, recombinação gênica. O que vai acontecer nesse crossing over? Como eu comentei para vocês, a gente tem os cromossomos homólogos, né? Então, vamos supor que esse cromossomo aqui, azul, é o cromossomo que veio do seu pai, e esse cromossomo vermelho é o cromossomo que veio da sua mãe, né? Lá no crossing over, esses cromossomos eles vão estar muito perto uns dos outros. E o que vai acontecer? Ele vai acabar, como vocês estão vendo aqui, trocando pedaços, tá? Então, o cromossomo do seu pai vai trocar pedaços com o cromossomo homólogo que veio da sua mãe. E aí, como resultado, a gente tem o quê? A gente tem o cromossomo do seu pai que fica com um pedaço do cromossomo da sua mãe e, por sua vez, o cromossomo da sua mãe que fica com um pedaço do cromossomo do seu pai. E aí você pode se perguntar, mas por que isso é importante? Por que cromossomos homólogos trocando pedaços é uma coisa relevante quando a gente fala de meiose? E a explicação para isso, gente, é esse esquema que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, desse lado, deixa eu mudar aqui o meu negócio. Desse lado, a gente tem a meiose se ela acontecesse sem o crossing over, e desse lado aqui a gente tem a meiose acontecendo com o crossing over. Aqui, a gente tem os cromossomos homólogos. Então, novamente, o vermelho é o que veio da sua mãe e o azulzinho é o que veio do seu pai. Então, nesses cromossomos, né, que veio um do seu pai e um da sua mãe, você tem genes. Genes que te dão características, né? Então, você tem gene de cor dos olhos, gene de cor do cabelo, entre outras coisas, né? Vamos supor que esses genes eles sejam representados por essas letrinhas que vocês estão vendo aqui. Então, no caso, como o cromossomo é homólogo, né? Se aqui eu tenho o gene A, aqui eu também tenho que ter o gene A. Se aqui eu tenho o gene B, aqui eu também tenho que ter o gene B, e por aí vai, tá? Só que vamos supor que aqui... Vamos supor não, né? Vocês estão vendo aí, né? Que o cromossomo da sua mãe, que é o vermelhinho, ele só tem letras maiúsculas, Azão e Bzão. E o cromossomo do seu pai só tem letras minúsculas, Azinho e Bzinho. Então, decorem isso, tá? Gravem isso na cabeça de vocês, porque isso vai ser importante para entender o resultado no final. Se a meiose acontecesse sem o crossing over, olha o que aconteceria. No final das contas, eu teria 4 células filhas, né? Porque é uma meiose. E olha o que acontece. Eu teria o cromossomo da sua mãe, também com Azão e Bzão, né? Nos dois casos. E em outras 2 células, eu teria o cromossomo do seu pai com Azinho e Bzinho. Ou seja, não mudou nada dessa situação inicial aqui. A sua mãe, o cromossomo da sua mãe, continua tendo só as letras maiúsculas, né? E o cromossomo do seu pai continua tendo as letras minúsculas. Não muda nada, não tem diversidade, tá? Agora, olha o que acontece quando eu tenho a meiose com o crossing over, com aquele evento que eu acabei de explicar para vocês. Então, novamente, eu tenho o cromossomo da mãe com as letras maiúsculas e o cromossomo do pai com as letras minúsculas, né? Só que como eu tenho o crossing over acontecendo bem aqui, essa troca de pedaços desses cromossomos homólogos acontecendo aqui, olha o que acontece no final. Eu tenho uma célula, né, com um cromossomo que veio da mãe, tendo só as letras maiúsculas, Azão e Bzão. Só que olha o que acontece aqui. Eu também tenho uma célula com o cromossomo da mãe, só que esse cromossomo da mãe tem um pedacinho do cromossomo do pai. Ou seja, ele não tem só letras maiúsculas. Ele tem Azão e Bzinho, que veio do pai. Tudo bem? Porque eles trocaram pedaços aqui nessa etapa de crossing over, nessa etapa de recombinação gênica. Então, por isso que eu tenho um pedacinho do pai aqui também, tá?
Essa outra célula aqui, a maior parte do cromossomo vai ser do pai. Só que ela também tem uma letra maiúscula que veio de quem? Do cromossomo da mãe, tá? E já essa outra célula aqui, ela vai ter um cromossomo 100% do pai, que tem só letras minúsculas, Azinho e Bzinho. Então, percebam que o resultado dessa meiose aqui, ele não foi igual o que a gente tinha nessa primeira etapa aqui. Por quê? Porque esses cromossomos, eles trocaram pedaços aqui nessa etapa do crossing over. Então, a diversidade genética, ela é muito maior quando a gente tem a meiose acontecendo com o crossing over. Os tipos de combinação que você pode fazer quando você tem o crossing over são muito maiores do que se não tivesse esse crossing over. Então, é justamente por conta desse crossing over, gente, que vocês não são cópias dos pais de vocês, né? Eu falei para vocês que durante a fecundação, uma parte dos seus cromossomos vem do seu pai e a outra parte vem da sua mãe. Só que você não é uma cópia 50%, 50% dos dois. Você é, na verdade, um misto dos dois. E da onde é que vem esse misto, né? Essa mistureba que a gente faz dos genes? É justamente do crossing over. Se não fosse o crossing over, essa mistureba ela não ocorreria, ela seria muito menor, e aí nós seríamos muito mais parecidos com os nossos pais do que nós somos hoje, tá? Então, o motivo pelo qual um casal pode dar à luz a um filho que é bem diferente, né, que combina várias características deles de forma inusitada, é justamente por conta do crossing over. Tudo bem, gente? Aí vamos lá. Mais uma questão da UERJ, né? Considerem um animal que possui 8 cromossomos em suas células diploides, ó. Então, vamos grifar 8 cromossomos em suas células diploides. Nos esquemas A e B. Nos esquemas A e B estão representadas duas células desse animal em processo de divisão celular. E aí ele mostra o esquema A, né, pra gente, e a figura B. Aí ele fala assim pra gente, ó. Com base nos esquemas, são identificados os seguintes tipos de divisão celular em A e B, respectivamente. Tomem cuidado com essa palavra, porque essa palavra significa na ordem, tá? Então, se ele citou A e B, você tem que citar os dois processos nessa ordem. A, o primeiro referente a A, e o segundo referente a B, ok? Então, os tipos de divisão celular em A e B são respectivamente quais, gente? Vamos lá. Na figura A, a primeira coisa que a gente tem que notar é que nessa divisão celular, eu tenho duas colunas de cromossomos. Estão vendo aqui? Então, eu tenho a primeira coluna desse lado aqui e a segunda coluna desse lado aqui. Se vocês lembrarem, e aí se vocês não lembram, voltem a videoaula lá na parte que eu explico, né? A mitose, eu não tenho os cromossomos pareados. Deixa eu trocar aqui para o meu apontador a laser. Eu não tenho os cromossomos pareados desse jeito que a gente está vendo aqui, tá? Na mitose, eu tenho esses cromossomos um atrás do outro, fila indiana. Eles não ficam pareados. Logo, essa figura aqui, A, ela está representando o quê? Uma meiose, tá? Só pode estar representando uma meiose, porque é só na meiose que eu tenho esses cromossomos formando duas colunas aqui no meio dessa divisão celular. Ok, gente? Então, a letra A, a gente já sabe que é meiose. Só aí, então, a gente já elimina a letra B e a letra C. Sobra, então, a letra A e a letra D para a gente marcar, tá? Então, na letra B, eu tenho esse processo aqui mostrando a divisão de cromátides irmãs, né? Essa divisão de cromátides irmãs, ela pode acontecer tanto na mitose quanto na meiose. Nas duas divisões, a gente tem divisão de cromátides irmãs. Só que, aí é um detalhe que eu quero que vocês prestem atenção. Vocês concordam que, quando essas cromátides irmãs chegarem aqui na ponta, essa célula que está se dividindo, ela vai cortar essa parte, estrangular essa parte central aqui, para ela poder se dividir completamente, né? Então, depois que essas cromátides forem puxadas para o polo, a célula vai se partir. Isso aqui vai ser uma célula. Deixa eu mudar. Então, isso aqui vai ser uma célula
e isso aqui vai ser outra célula, correto? Logo, se você contar, quantos cromossomos a gente vai ter ao final de cada célula? A gente vai ter um cromossomo, 2 cromossomos, 3 cromossomos, 4 cromossomos, beleza? Na segunda célula, a gente vai ter o quê? Um cromossomo, 2 cromossomos, 3 cromossomos e 4 cromossomos, né? Lá no início, no enunciado, ele falou pra gente que essa célula, inicialmente, ela tem quantos cromossomos? Ela tem 8. Então, ele diz pra gente, ó, que 2N, não reparem a letra horrível, porque eu tô não tô com o mouse aqui, tá, gente? Então, minha letra vai sair horrível mesmo. Então, ele diz pra gente que o 2N dessa célula é igual a 8. Só que eu tô vendo 2 células sendo formadas com 4 cromossomos. 4 não é a metade que 8, gente? Logo, qual é a divisão celular onde eu tenho uma célula-mãe dando origem a células filhas com a metade dos cromossomos? É a meiose, tá? Logo, a letra A ela também está eliminada. A resposta é a letra D. As duas representam etapas da meiose. Bom, outra questão da UERJ. Vocês veem que assim, o UERJ cobra bastante essa questão de divisão celular, né? Então, a questão de 2019 fala assim pra gente. Considere a ilustração abaixo de uma célula animal com padrão diploide, olha só, com padrão diploide de 6 cromossomos, ou seja, 2N igual a 6, em divisão celular. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo. Letra A, reposição de células mortas. Letra B, multiplicação celular assexuada. Letra C, produção de células totipotentes. Ou letra D, formação de células reprodutoras. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tinha que ver. Ó, novamente, o que a gente tem acontecendo aqui no meio da placa metafásica? 2 colunas de cromossomos. Mitose tem 2 colunas de cromossomos pareando no meio da célula? Não. Então, isso aqui não se trata de uma mitose. Isso aqui se trata de uma meiose, porque é só na meiose que eu tenho essas 2 colunas de cromossomos pareando na metade da célula. Logo, isso aqui se trata de uma meiose. É a primeira chave para você matar essa questão, tá? Isso aqui se trata de uma meiose. E aí, nós falamos lá no início dessa aula que a meiose ela só seria utilizada em uma ocasião, que é quando a célula quer formar células reprodutoras, que é quando a célula quer formar gametas, espermatozoides e óvulo. Logo, a alternativa que corresponde à meiose é a alternativa D, formação de células reprodutoras. Então, primeiro você tinha que descobrir que isso aqui é uma meiose. Depois, você tinha que saber que a meiose só é utilizada para produzir células reprodutoras, gametas, espermatozoide e óvulo, tá? Tinha outra forma de você descobrir que isso aqui era uma meiose. Ele fala para você que o padrão diploide dessa célula é 2N igual a 6, né? E se você perceber, isso aqui, no final da divisão celular, isso aqui vai se partir, né? Isso aqui vai virar uma célula. E isso aqui vai virar uma outra célula. Tá uma bagunça, né? Eu não sei como é que apaga esse negócio. Mas, enfim, dá para entender, né? Então, no final das contas, isso aqui vão ser 2 células distintas. Se você contar aqui, quantos cromossomos eu tenho nessa célula? 1 aqui, 2 e 3, né? Esse aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2 e 3. Eu não estou formando 2 células com a metade dos cromossomos, ó, o inicial era 6. Só que aqui eu estou formando 2 células, cada uma com 3 cromossomos. Eu não estou formando, então, células filhas com a metade dos cromossomos? Logo, isso aqui só pode ser uma meiose, porque a meiose é a etapa onde eu tenho uma célula-mãe, dando origem a células filhas com a metade dos cromossomos. Tudo bem, gente? Então, a chave dessa questão era essa, descobrir que isso aqui se tratava de uma meiose e saber que a meiose ela era apenas formada, né, apenas usada para a formação de células reprodutoras. Então, gente,
essa foi a nossa aula extra, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem tirar essas dúvidas comigo pelo WhatsApp ou pelas minhas outras redes sociais, que vocês já têm acesso. E assim, não deixem de revisar essa matéria, gente, principalmente quem vai fazer o UERJ. Vocês viram que todos os exercícios que eu passei aqui para vocês eram exercícios de UERJ. É um assunto que a UERJ gosta de cobrar. Então, a galera que vai fazer o segundo exame, não deixem de revisar essa matéria, não deixem de fazer exercícios sobre essa matéria, porque é uma matéria importante para o UERJ e para quem vai fazer CEDERJ também, tá bom? Também não esqueçam de fazer a lista de exercícios que eu vou passar para vocês. Nessa lista de exercícios, a gente vai ter alguns exercícios que vão tratar também de divisão celular. Então é isso, gente. Até a próxima aula.